Se eu pudesse apagar todos os momentos difíceis da minha vida, eu não apagaria nenhum. Eu penso muito sobre isso, porque olhando para tudo que eu já vivi, eu tenho certeza que foram justamente esses momentos mais difíceis que me fizeram enxergar uma versão minha que eu não conhecia ainda. E eu acho sim que o seu perfil, a sua personalidade ou a maneira como você foi criada mesmo, né, em casa, eu acho que isso tudo influencia a forma como você se enxerga. Mas boa parte do que a gente é hoje é o resultado das nossas experiências. E isso significa que a gente nunca está pronto. A gente continua se transformando o tempo todo. Ninguém está condenado a ser a mesma pessoa para o resto da vida. E isso é muito libertador. Hoje eu quero te mostrar por que eu penso desse jeito. Só que para isso, eu vou precisar voltar alguns anos na minha história. Bom, eu cresci em uma família muito amorosa, muito protetora, um pouco tradicional também. Muitas coisas eram feitas por mim. Muitas preocupações elas eram resolvidas antes mesmo de eu precisar lidar com elas. O que os meus pais estavam tentando fazer era claro. Eles queriam me proteger dos perigos do mundo. E foi assim que eu vivi até os meus 17 anos. Com 18 anos, eu tive uma experiência de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu trabalhei lá durante 3 meses como camareira em um hotel. Eu morava nesse hotel também. E foi uma experiência incrível e muito desafiadora. Foram 3 meses praticamente sem conseguir me comunicar direito. Na época, o meu inglês era muito básico e eu não conseguia entender as instruções que eu recebia. Então, muitas situações falavam para eu fazer uma coisa e eu acabava fazendo outra. E foi muito frustrante nesse sentido. Eu, que nunca tinha trabalhado antes na vida, eu tinha que limpar uma média de 15 quartos por dia. A minha coluna chorava. E eu não preciso nem comentar o estado de alguns quartos, né? Era uma coisa assim inacreditável. Foram 3 meses de muito frio e muita neve. Eu cheguei a pegar menos 18 graus, só para você ter uma noção. Eu tinha um sonho de ver neve? Tinha. A realidade foi como eu imaginava? Não. Eu faria tudo de novo? Faria. Para quem não sabe, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas darem gorjeta, né? Só que o que aconteceu? As camareiras mais experientes conseguiam ter acesso aos quartos que eu ia limpar. Na verdade, não só eu, tinha mais umas 3 brasileiras nessa mesma situação. E o que elas faziam? Elas pegavam a lista e antes do expediente começar, elas passavam nos nossos quartos e recolhiam todas as gorjetas. Então, quando a gente ia limpar, não tinha nada pra gente. Para completar, a gente recebia o nosso pagamento como se fosse em cheque, sabe? Era um papel mesmo que a gente tinha aqui no banco para sacar o dinheiro. Eu normalmente fazia isso muito rápido, tipo, mesmo dia ou no dia seguinte. Só que num desses dias de pagamento, eu tinha combinado de ir na arena assistir um jogo de basquete com outros brasileiros. E, ali meio na pressa, deixei o meu cheque dentro da mochila no quarto e fui assistir o jogo. Beleza, foi ótimo. Quando eu voltei e eu abri a minha mochila, cadê o meu cheque? Sim, eu fui roubada no hotel que eu morava e trabalhava nos Estados Unidos. Ali, meus amigos, naquele momento, eu comecei a entender o jogo. Eu percebi que não ia dar para ser pequena. Caso contrário, a vida ia me engolir. E depois daquele intercâmbio, eu nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Na época eu tinha 19 anos, eu morava com os meus pais ainda. Eu tinha um privilégio, né, de não precisar pagar conta dentro de casa, mas eu queria mostrar para mim mesma que eu dava conta de alguma forma. Eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de roupa em shopping. E entrei na faculdade na mesma época. Aí, no início da faculdade, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, saía da faculdade, pegava lá meu ônibus e ia direto para o trabalho. Trabalhava das 4 da tarde às 10 da noite.
E na segunda metade da faculdade, as aulas passaram para a noite, aí eu precisei trocar meu horário. Então comecei a trabalhar de manhã, saía e ia direto para a faculdade e estudava lá. As aulas, nem lembro, acho que terminavam em torno de umas 10, 11 horas da noite. E aí, na mesma época, eu comecei a fazer inglês aos sábados de manhã. E eu vivia exausta nessa época, mas pela primeira vez eu tinha a sensação que eu estava caminhando com as minhas próprias pernas, sabe? Aí no meu penúltimo período da faculdade, eu tinha 23 anos, eu comecei a trabalhar no corporativo. Com os meus 25, eu assumi a minha primeira posição de liderança. Eu era praticamente uma menina ainda, liderando uma equipe super experiente na época. Eu não fazia ideia se eu ia conseguir dar conta. Bom, nesse mesmo trabalho, depois de um tempo, eu acabei mudando de área e eu precisei viajar para a China algumas vezes porque eu lidava com fornecedores. Eu ia para uma parte que não era muito civilizada, digamos. Era uma parte mais industrial, sabe? Então, assim, muita gente não falava inglês, que seria a única forma que eu conseguiria me comunicar. Então, assim, era mímica o tempo inteiro. Tem umas histórias, assim, bizarras. E em muitas situações, assim, eu lembro de entrar naquelas reuniões com vários fornecedores e eu falar, cara, eu pensar, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí, aos meus 28 anos, eu terminei um relacionamento de 11 anos. E foi mais um daqueles momentos que eu precisei reconstruir a minha vida praticamente do zero. E com 29 anos eu fiz a maior aposta da minha vida. Eu pedi demissão, eu larguei uma carreira estável no Brasil, eu deixei a minha família, os meus amigos, uma vida confortável e vim morar na Austrália. E o tanto de BO que eu já tive que resolver sozinha nesse país, você não faz ideia. Mas isso é assunto para outro vídeo. E hoje, quase 7 anos depois de eu ter chegado na Austrália, eu resolvi criar um canal no YouTube enfrentando todo e qualquer medo do julgamento alheio. E por que eu resolvi falar sobre isso tudo? Porque foram esses momentos os mais desafiadores, os que eu cheguei mais perto de desistir, que me tornaram uma pessoa forte e corajosa. Eu poderia ter dito não para muitas dessas situações e hoje eu seria uma pessoa completamente diferente. Por isso, eu adoro a ideia de pensar que nós não somos alguma coisa, nós estamos alguma coisa. E isso tira um peso enorme das nossas costas. Por quê? Porque você não precisa decidir hoje quem você vai ser para o resto da sua vida. E eu acho que, olhando para trás, nenhuma dessas experiências teve como objetivo me ensinar inglês, liderança, negociação ou qualquer outra habilidade. Na verdade, o maior presente que eu tive foi ter certeza que eu podia contar comigo mesma, que eu podia sentir medo e com medo mesmo, que eu podia errar, que eu podia resolver, que eu podia recomeçar. E cara, isso é maravilhoso. E eu sei que nem todo mundo vai poder mudar de país ou assumir uma liderança cedo. E eu também não estou aqui hoje para romantizar, né, exaustão ou sofrimento. Esse não é o ponto do vídeo. O ponto é que toda vez que você faz alguma coisa que parece ser maior do que você volta diferente, não tem jeito. Eu acho que a gente tem uma tendência natural de olhar para a própria vida, para o nosso passado, e só enxergar o que deu errado. Mas tenta fazer esse exercício. Pensa em quem você era, sei lá, há 5, 10 ou 20 anos atrás e lembra de tudo que você já viveu até hoje. Eu me arrisco a dizer que existe uma pessoa muito mais forte aí. Talvez ela só esteja um pouco cansada ou perdida, mas se você olhar com carinho, ela ainda está aí. E talvez seja por isso que eu acredito tanto que a vida responde quando a gente se coloca no mundo com coragem. Bom, acho que é isso por hoje e a reflexão que eu quero deixar é a seguinte:
Qual é a experiência que você está evitando nesse momento e que talvez seja exatamente o que falta para você mudar a forma como você se enxerga? Um beijo e até a próxima!